A taxa de desocupação no Brasil foi de 11,6%. Isso é 0,3 abaixo do trimestre anterior. Os dados foram divulgados esta manhã pelo IBGE e é sobre eles que nós vamos conversar a partir de agora com o chefe da agência regional do IBGE, com sede em Passo Fundo, Jorge Bilhar. Seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente quer começar entendendo qual o conceito da taxa de desocupação e, de um modo geral, o que esse índice revela sobre o nosso país. O IBGE vem desde 2012 fazendo o levantamento apenado e contínuo, onde o principal índice desse levantamento é buscar o desemprego das pessoas na força de trabalho e onde gera, hoje é trimestral, onde a gente está fazendo o levantamento das taxas de desocupação, que é aquela pessoa que está na faixa dos 14 anos ou mais, que está à busca de trabalho, seja o primeiro emprego, ou está desocupado mesmo, que não consegue o trabalho, onde esses índices estão cada vez aumentando, onde as capitais se destacam. Eu costumo dizer que as regiões, os municípios, que nem Passo Fundo, a regional aqui, o impacto é bem menor, um percentual, não muito, mas é bem menor que hoje as capitais em função do custo de vida. Então, nesse sentido, enquanto o país tem uma taxa de desocupação de 11,6%, é muito provável que Passo Fundo a taxa seja um pouco menor. Bem menor. Nós trabalhamos com a nível de municípios, regiões, em torno de 7% por aí, nesse sentido. Apesar dos investimentos que ocorrem hoje na região aqui de Passo Fundo, principalmente Passo Fundo, que ainda gera muitos trabalhos formais, né? E também hoje também constata na nossa região o crescimento do trabalho informal, que é aquela pessoa sem carteira de trabalho, então que é levantado. Qual é o ponto de corte do IBGE? Você falou aí que é dos 14 anos em diante. Até que idade o IBGE considera, então, nesta taxa de desocupação? O IBGE ele trabalha com a metodologia, o conceito de trabalho. O trabalho para nós é independentemente se a pessoa trabalhou pelo menos 1 hora por dia, seja numa atividade remunerada ou não, é considerado trabalho. Então, hoje, os conceitos que o IBGE busca, essas informações a nível de residência, da família, quantas pessoas estão trabalhando, é baseado em cima da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Que é dos 14 anos em diante, se for aos 60, anos, por exemplo. Se ela tiver numa atividade econômica, a gente vai pegar os dados independente da idade. Mas o que o IBGE busca sobre essas informações é aquela atividade que venha buscar o crescimento econômico, a renda das pessoas, onde ela permaneceu estável, a renda salarial acima de R$2.000. Então, isso possibilita hoje tu medir e formar os índices oficiais hoje das regiões, como a nível de Brasil e a nível de estado, e também algumas variáveis a nível de município, onde hoje ainda nós tenhamos efetivamente mais de 12 milhões de desempregados, que a instabilidade econômica no país, agora que está procurando normalizar os gestores, tanto a nível de Estado, a nível de Brasil, os ministérios estão se organizando hoje, que vai gerar a confiabilidade hoje do empreendedor investir mais e gerar mais emprego. Por hora, os números mostram que essa realidade ainda não mudou. Seguimos aí com cerca de 12 milhões de desempregados no Brasil. Agora tem um outro índice, Bilhar, que é o índice da subutilização da força de trabalho. E nesse quesito, o Rio Grande do Sul aparece como o estado que mais fez isso no último trimestre. Sim. E a gente queria ouvir uma explicação tua a respeito disso. A força de trabalho é todas as atividades vinculadas no estabelecimento, na sociedade do trabalhador. E o que essa força ela se destaca hoje no Rio Grande do Sul é o trabalho da agricultura. No caso aqui a gente fala da subutilização, né? A subutilização, o agronegócio, como também a de serviço, onde Passo Fundo se destaca. Hoje é uma região que há convergência de pessoas vindo para cá, a busca de conhecimento, a busca de saúde e outras variáveis, área administrativa. E isso possibilita, Passo Fundo teve um impacto bem menor que outras regiões. Se destaca, por exemplo, o Nordeste, lá os índices são astronômicos. E aqui na nossa região ainda continua a estabilidade, ainda, apesar da questão financeira hoje dos estados e também da própria economia como um todo, a nacional.
Bom, o IBGE, só para a gente concluir aqui, também pesquisa o índice daquele público desalentado, que é aquele que desistiu de procurar emprego. De que percentuais a gente está falando? Um percentual hoje no estado, nós trabalhamos em torno de 7%. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, daquela pessoa que não está mais buscando, às vezes por circunstância econômica, às vezes da família, às vezes a própria economia informal, ela está injetada hoje na busca da renda, por exemplo. Hoje as famílias, elas estão tendo alternativa à criatividade para a questão da sobrevivência, apesar de não estar mais procurando, mas ela continua indiretamente a busca do trabalho, até aparecer uma oportunidade que venha satisfazer aquela mão de obra que a pessoa é especializada. E aí a gente soma esse percentual de 7% aproximadamente no estado de desalentados com a taxa de desocupação. Desocupação. E aí a gente chega a um percentual alto. E depois várias variáveis, esse levantamento IBGE da penada contínua tem outras variáveis que é de super importante hoje para os índices, para a economia como um todo, para a distribuição de renda hoje das famílias. Tá certo, muito obrigada. Uma boa semana de trabalho IBGE em Passo Fundo e uma casa nova, né? É uma casa nova, até nós queríamos salientar. Hoje nós temos uma regional bem instalada e com todos os recursos. E nós estamos preparando para a grande missão, um grande desafio nosso, o Censo Demográfico 2020. Fica agora na rua Antônio Araújo. 1058, no 9º andar, no edifício Primax 2. Tá certo. Obrigada. Do lado da Justiça Federal. Bom trabalho, Biliar. Obrigada.